Olá, ser humano nosférico, aqui é a Nana e vamos continuar hoje a leitura do livro A Bruxa Solitária. Hoje a gente vai ler a carta 2. Iniciando a leitura da carta 2 em 3, 2. New Green, Avonford, 16 de janeiro de 1987. Queridos Tessa e Glyn, todos vocês querem ser bruxos, não é? É fácil entender porque a Tessa quer seguir esse caminho. A bruxaria dá às mulheres a oportunidade de cultuar uma divindade feminina. Ela revela uma verdade que as mulheres esperaram demais para ver reconhecida, de que o divino é feminino, tanto quanto masculino. À primeira vista, é mais difícil entender porque os homens querem se tornar bruxos, porque muitos querem. A longo prazo, o benefício para eles é tão grande quanto para as mulheres. Eles são libertados de conflitos antigos, como por exemplo, aquele entre a sensualidade e a espiritualidade. O deus cornífero, divindade masculina das bruxas, não apresenta aos homens uma imagem de masculinidade imediatamente superior ou inferior. Em vez disso, eles lhes oferecem a imagem da sabedoria natural e do selvagem, poderoso, como um urso ou uma árvore, e não como um ditador com um míssil nuclear. Isso exige um sacrifício das ideias antigas. O deus cornífero não precisa controlar tudo com mãos de ferro, por assim dizer, mas unificar o corpo e o espírito é o sonho de que os homens não puderam realizar por muito tempo. Tanto para os homens quanto para as mulheres, celebrar os 8 festivais todos os anos e os rituais de lua cheia é uma alegria plena. Também é uma promessa de escolher o próprio caminho, tendo como guias a vida e as informações que ela te dá, sua própria sabedoria interna, assim como a deusa e o deus cornífero. Complementando as ideias da autora, tem uma nota aqui. É importante acrescentar que a essência da bruxaria como uma prática acessível a todos os indivíduos reside na busca pela libertação, no acolhimento de todas as entidades e na valorização das pessoas em sua diversidade. Nada de gurus, autoridades ou dogmas. Independentemente dos motivos, parece que vocês já se sentem atraídos pela bruxaria. Estou convencida de que a bruxaria solitária e todas as expressões do paganismo moderno têm um papel importante a desempenhar nesse mundo. Mas vocês sabem o que isso fará com a vida de vocês? Esse não é um caminho fácil de percorrer. E adentrá-lo significa assumir um grande compromisso. Isso vale, é claro, para qualquer caminho espiritual. E eu sei que a maioria das pessoas reagiria com desprezo ao ouvir a palavra espiritual junto da palavra bruxa. Se você já foi uma bruxa e as bruxas aceitam uma ideia de reencarnação, você vai querer voltar como uma. De fato, há um velho ditado que diz: uma vez bruxa, sempre bruxa. Pois você se sentirá atraída pela bruxaria vida após vida. Se essa ideia te apavora, é melhor nem começar. Mas se ela te deixa com o coração mais leve, você não está sozinha. Muitos homens e mulheres encontraram a verdadeira essência de felicidade como bruxos, sacerdotes ou sacerdotisas da magia natural. Muitas bruxas morreram por sua fé, que significa muito para elas. Durante a grande perseguição promovida pela Igreja Cristã, graças a Deus, hoje não enfrentamos uma ameaça tão terrível por nossas crenças e nossas práticas, mas ainda enfrentamos problemas na vida social e às vezes de outras formas. Séculos de propaganda negativa roubaram da imagem da bruxa a força e a dignidade
negando todas as suas verdadeiras aspirações de conhecimento mágico e transcendental, assim como o papel vital que ela exercia na vida de sua comunidade como curandeira, parteira e conselheira. Ela foi reduzida a uma criatura do mal. O bruxo, quando admitida sua existência, é geralmente visto como um tipo invulgarmente grotesco de mago das trevas. Ao ouvir que uma bruxa de verdade está diante delas, muitas pessoas vão presumir que você deve ser uma mulher sinistra. Do contrário, não faria parte de uma religião tão incomum. Ou então, eles não acreditaram. Não vão acreditar que você seja uma bruxa de verdade, porque é bacana demais. Seja como for, uma bruxa tem suas recompensas nessa vida, não só na próxima, pois ela jamais está alheia ao significado ou à verdadeira magia. Estar viva de verdade faz tudo valer a pena. Uma sensibilidade tão aberta pode trazer sofrimento, mas a alegria é real. Você conhece intensamente as bênçãos do sol e desse modo você sente o frio do inverno. E você está viva para a lua e para a terra, assim como para todas as vibrações mágicas, sejam elas de uma pedra ou de uma flor, da chama acesa de uma vela ou de uma poça de água. Você sente a dor das outras pessoas assim como a sua própria, em seu coração e em seu corpo. Assim como a dor da terra que é perfurada, pulverizada com pesticidas, saqueada e cheia de lixo nuclear. Ser uma bruxa significa ficar em uma corda bamba, entre grandes alegrias e grandes desesperos. Ou ir e ver entre as duas coisas. Estar completamente viva no mundo de hoje é assim. E vocês terão responsabilidades. Celebrar a mudança das estações e as fases da lua. Apaziguar os conflitos internos, assim como aqueles entre vocês e os outros. Participar de certos rituais dedicados a todas as formas de vida, honrando-as, para que alguém cumprimente o nascer do sol em um solstício de inverno, por exemplo, e alguém que invoque a abundância e a paz sobre a terra. Vocês vão, junto com as outras bruxas, comer o pão da vida no sabá de Lhamas. Em nome de todos os povos, uma bruxa trabalha pela vida, tanto do ponto de vista mágico quanto prático. Mas um compromisso prático pode carregar um significado mágico. Vocês estão prontos para isso? Ou desejam apenas aprender alguns feitiços para conseguir um trabalho, uma casa, alguma coisa pela qual anseiam? Se esse é o caso, eu lhes desejo tudo de bom. E a magia natural poderá com certeza ajudá-los, mas vocês não poderão se considerar bruxos. Não se tornarão sacerdote ou sacerdotisa. Vocês não terão assumido essa responsabilidade ou conhecido essas bênçãos mágicas específicas. Estamos nos aproximando do sabá de Imbolc. No caso, ela está num outro hemisfério. Aqui, exemplo, hoje, dia 21 de junho de 2026. Hoje, realmente, Kim 194, Mago Cristal Branco, da onda encantada da noite, na lua cristal da cooperação, no ano 38 do anel da semente ressonante amarela, da primeira contagem da nosfera. Estamos iniciando o primeiro dia hoje de Yuli, do solstício de inverno, para a gente no hemisfério sul, aqui do Brasil. E a autora que escreveu esse livro está lá do outro lado do universo, no outro hemisfério. Então, enquanto agora, aqui pra gente, nesse momento exato que eu tô lendo, tá inverno, pra eles vai tá verão, entendeu? É trocado. Eu poderia começar a ler esse livro agora, da segunda parte pra frente, que é quando ela explica as coisas sobre o inverno, mas eu vou manter fiel à ordem das cartas. Então, como ela disse assim, que tá chegando o dia de Imbolc, do sabá de Imbolc, tá dizendo que não tá dizendo sobre o período específico que nós estamos agora, né? Aqui tem uma nota. É importante lembrar que esse livro, tendo sido escrito por uma autora britânica,
segue energias da Roda do Norte. Optamos por manter o texto na ordem original, pois acreditamos que quando se trata de magia, tudo pode ser adaptado e o que importa é a conexão que firmamos com o nosso mundo ao redor. Continuando a leitura. Estamos nos aproximando do Sabá de Imboca, como os cristãos chamaram sua comemoração, que é realizada no mesmo dia. O nome, que significa Dia das Velas, é agradável e evocativo, então muitas bruxas também o utilizam. É a época dos primeiros sinais da primavera. É quando, nas palavras da bruxa moderna Diana Dindick, a deusa retorna para o seu povo, virgem mais uma vez, trazendo bênçãos mais uma vez. E esse festival, que acontece por volta de 2 de fevereiro no hemisfério norte e dia 1º de agosto no hemisfério sul, costuma ser a época da iniciação de novas bruxas. Hoje, qualquer um dos 8 festivais ou sabás, ou qualquer período de lua cheia pode ser a época certa para isso. No entanto, antigamente era comum deixar o ano inteiro passar. Nesse tempo, a principiante teria estudado e criado uma ligação com as grandes forças vitais, os princípios das marés e ciclos em mudança, e teria recebido um treinamento em habilidades básicas para o estado de transe. Isso lhe dava tempo para avaliar a seriedade do compromisso que estava assumindo. Diziam que o ano girava de Imbolc a Imbolc, então a iniciação era feita. Eu não posso iniciá-las, melhor dizendo, eu não vou. Eu sou uma bruxa solitária, não pertenço a nenhum coven. Apesar de conhecer outras bruxas que pertencem, acreditam que esse é o melhor caminho para elas. Tampouco posso lhes ensinar sobre os covens, já que não pertenço a um. Eu trabalho com meu parceiro mágico, com quem tenho a sorte de estar casada, e se eu não tivesse um parceiro mágico, trabalharia sempre sozinha. Para mim, a amizade com outras bruxas é uma coisa boa. Trocamos ideias e apoiamos umas às outras, mas eu trabalho no meu próprio ritmo, do meu jeito. Com meu marido ou sozinha, porque isso se encaixa em meu temperamento e minhas circunstâncias, pois eu sei que 2 dessas coisas se aplicam a cada um de vocês. Então, me perdi aqui. Realmente, não seria viável comemorar os sabás e as luas cheias com regularidade na hora escolhida por outra pessoa e na casa de outra pessoa, a uma certa distância da sua. Por essas e outras razões, alguns preferem se tornar sacerdotes e sacerdotisas solitários na magia natural, aceitando pedidos de pessoas que moram por perto, que desejam feitiços para cura, conselhos ou consulta a oráculos, as tarôs. São as sábias bruxas modernas, então elas podem receber o nome de bruxa entre mundos, pois elas estão fora dos limites da bruxaria moderna tradicional, fora dos covens, e é na verdade um arquétipo diferente daquela bruxa do coven. Ambas são bruxas, mas a bruxa entre mundos é um ser solitário e fronteiriço. Ela ou ele trabalha sozinho, a partir de e para uma cidade pequena ou vilarejo específico. Essas pessoas sempre existiram. Hoje, nossa função de parteiras e curandeiras da comunidade foi usurpada, e ainda assim rara é a bruxa que não conheça os impactos emocionais e espirituais de um renascimento para a mãe, o pai e a criança. A maioria também sabe os requisitos alimentares e as bases mais sutis para uma boa saúde, os fatores psicológicos e psíquicos. Muitas oferecem algum tipo de aconselhamento em saúde ou até mesmo terapias. Qualquer bruxa digna desse nome também saberá quando encaminhar uma pessoa a um médico ou um terapeuta licenciado, mas a cura mágica foi e é a nossa área. Um alerta. É importante saber quando dizer não a um pedido de assistência mágica. Nem todo mundo pode ser ajudado por um feitiço, pelo aconselhamento ou pela adivinação. Não é seu papel servir de muleta nem de apoio para o mundo. Nem poderia ser assim, já que vocês também são humanos. As bruxas não são onipotentes do ponto de vista mágico nem de qualquer outro.
Porém, vocês se surpreenderiam com o número de pessoas que desejam ou temem que seja assim. Será que eu perdi o foco? Não. Tudo isso é importante. Vocês não podem tomar essa decisão sem saber o que ela acarreta. E é bem mais difícil começar do que parar depois de se comprometer. Não é que alguém os obrigará a fazer qualquer coisa. Não há autoridades na bruxaria, nenhum rei bruxo que governe todo o reino das bruxas. De tempos em tempos apareceria alguém se intitulando dessa forma, mas nenhuma bruxa de verdade lhes daria crédito nenhum. Em essência, a bruxaria não é hierárquica, mas causas internas, coisas que você mesma estimulou, podem ter consequências a longo prazo, inclusive em vidas futuras. Uma vez bruxa, sempre bruxa. Agora, tenho mais a dizer sobre a iniciação. Para uma bruxa solitária, essa responsabilidade é individual, de fato. É assim que deve ser. Mesmo se alguém achar que iniciou vocês, uma mudança assim deve sempre se apoiar na experiência interior, em seu grau de preparo. Isso é entre vocês, a deusa e o Deus. Vocês querem seguir em frente? Glenn, você ficou empolgado com mão em boca quando conversamos por telefone. Você queria saber mais. Eu sei que você vem trabalhando com feitiços simples já há algum tempo. E Tessa, quando te vi na rua, senti que você estava totalmente decidida. Digam-me o que vocês acham. Continuaremos com isso se desejarem. Abençoados sejam. Right. E aí? Vocês querem continuar aprendendo a como se tornar uma bruxa solitária?